Olá! Hoje falaremos sobre a Grécia Antiga. Você sabe o que era e quando começou? Como funcionava sua democracia, política e religião com seus deuses? E as diversas formas de arte, desde esculturas até o teatro? Além disso, veremos também um pouco sobre como surgiu a filosofia e os Jogos Olímpicos. Afinal, 2024 é ano de Olimpíadas, mas dessa vez em Paris. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Unlimited. Fique até o final para ficar por dentro das curiosidades sobre a Grécia Antiga e como muita coisa influencia até os dias atuais. Não esqueça de deixar o seu like e vamos ao vídeo. O que foi a Grécia Antiga? A Grécia Antiga marcou um longo período da história antiga, onde a civilização grega floresceu e influenciou profundamente a sociedade ocidental. Compreendendo uma área que incluía a Península Balcânica, ilhas do Mar Egeu e litoral da Ásia Menor, a Grécia Antiga deixou um legado cultural, científico, filosófico e político. A formação da Grécia Antiga teve início com o povoamento da ilha de Creta, por volta de 2000 a 1400 a.C., seguido pelo desenvolvimento de 5 períodos distintos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. No período pré-homérico, os povos indo-europeus como os aqueus, eólios e jônios ocuparam a Grécia continental, seguidos pelos dórios. A escrita foi abandonada em favor das obras de Homero, marcando o período homérico. O período arcaico testemunhou o fortalecimento das cidades-estados, como Esparta e Atenas. A democracia política surgiu em Atenas, permitindo que os cidadãos participassem nas decisões políticas. O período clássico foi o apogeu da civilização grega, com destaque para o imperialismo ateniense e o florescimento cultural. As guerras médicas uniram as cidades-estados gregas contra a ameaça persa, mas as disputas internas levaram ao declínio. O período helenístico viu a dominação macedônica liderada por Alexandre o Grande. Sua morte precoce marcou o fim da unidade do império e o declínio da Grécia Antiga, apesar de seu legado cultural ter influenciado os romanos e o mundo contemporâneo. Democracia na Grécia Antiga. A democracia ateniense foi um marco na história política, sendo um regime onde os cidadãos participavam diretamente das decisões governamentais. A reforma de Clístenes, ocorrida por volta de 508 e 507 a.C., foi crucial para o estabelecimento desse sistema, transformando profundamente a estrutura política de Atenas. Antes da democracia, Atenas passou por diversas formas de governo, desde a monarquia até a aristocracia e a tirania. Drácon e Solon foram importantes legisladores que deixaram seu legado na história de Atenas, cada um com suas reformas que influenciaram a evolução política da cidade. A reforma de Clístenes trouxe mudanças significativas, como a reorganização das tribos e a introdução do ostracismo, visando fortalecer a participação dos cidadãos comuns na política. A democracia ateniense foi marcada pela igualdade política entre os cidadãos livres, que podiam participar das assembleias populares e dos tribunais. Durante o período de Péricles, Atenas atingiu o auge de sua democracia, com avanços culturais e prosperidade econômica. No entanto, a Guerra do Peloponeso e a Praga trouxeram instabilidade e declínio para Atenas, levando ao surgimento de regimes oligárquicos temporários. Após a deposição dos 30 tiranos, a democracia foi restaurada, mas enfrentou desafios contínuos, incluindo a intervenção estrangeira e o declínio gradual da influência política de Atenas. Com a conquista de Alexandre o Grande, a democracia ateniense perdeu sua autonomia e foi subjugada pelo domínio macedônio. Apesar de suas realizações, a democracia ateniense foi criticada por sua exclusão de mulheres, estrangeiros e escravos da participação política, levantando questões sobre igualdade e justiça na sociedade ateniense. Religião na Grécia Antiga. A religiosidade na Grécia Antiga era uma parte vital da vida cotidiana, estando intrinsecamente ligada às cidades-estado e sua expansão. Ao contrário dos estados centralizados modernos, as cidades gregas não formavam nações unificadas, e cada uma possuía sua própria expressão religiosa. Os templos desempenhavam um papel central nas cidades-estado, unindo e organizando a população em torno de crenças específicas. A religião era variável,
com cada templo ditando uma crença distinta, e a participação das pessoas contribuía para a difusão de mitos e a criação de imagens nos templos. Os gregos eram politeístas, acreditando em múltiplos deuses, sendo que cada cidade-estado geralmente adorava um deus em particular. Esses deuses não estavam distantes da humanidade, mas sim viviam próximos aos homens, influenciando diretamente suas vidas. Além dos deuses, outras entidades como as sereias também faziam parte do sistema de crenças grego, estando presentes no cotidiano. Atribuir significados aos deuses era uma forma de dar sentido aos sentimentos humanos, como o amor representado por Afrodite e a sabedoria personificada por Atena. Os mitos, embora considerados fantasiosos por alguns, são fontes valiosas para compreender a sociedade grega. Eles expressam os valores e preocupações de uma sociedade distante no tempo, fornecendo insights sobre como os gregos percebiam o mundo ao seu redor. Eles realizavam rituais religiosos em torno de altares, envolvendo música, canto e competições em homenagem aos deuses, como os Jogos Olímpicos em honra a Zeus. O Partenon, construído em homenagem a Atena, é um exemplo impressionante da expressão religiosa grega, destacando-se na paisagem e demonstrando o poder de Atenas. Deuses como Afrodite, Zeus, Apolo e Hermes povoavam a vida dos gregos antigos, proporcionando um significado à vida e explicando o inexplicável até então. A arte na Grécia Antiga. O conceito de arte abrange uma variedade de formas de representação, desde o teatro até a arquitetura, cada uma expressando algo através de diferentes linguagens. A arte pode ser encontrada nas ruas ou nos templos majestosos da Grécia Antiga, como o famoso Partenon. Na Grécia Antiga, a arte ocupava um lugar proeminente na sociedade, refletindo a crença de que a beleza residia na proporção e na simetria. A arquitetura grega, conhecida por suas linhas retas e materiais como o mármore, influenciou cidades modernas até os dias de hoje. Os templos gregos, com suas colunas caracterizadas pelos estilos dórico, jônico e coríntio, destacavam-se como os principais edifícios das polis. O conhecimento matemático foi fundamental na construção dessas estruturas, evidenciando a importância do intercâmbio cultural na arte grega. Assim, a arquitetura grega não apenas refletia a busca pelo belo e pela simetria, mas também promovia a participação da comunidade na construção de espaços públicos. Os templos, teatros e ginásios serviam como centros de interação social e expressão artística, revelando a profunda influência da arte na vida cotidiana da Grécia Antiga. O teatro grego, inicialmente um local de homenagem a Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, evoluiu para representar textos e peças teatrais. Surgindo entre 550 e 220 a.C., especialmente em Atenas, o teatro grego oferecia tragédias e comédias, explorando temas místicos, religiosos e críticas sociais. Os dramaturgos gregos, como Sófocles e Ésquilo, criaram peças atemporais, como Édipo e Prometeu Acorrentado, explorando questões humanas profundas que continuam a ressoar na psique moderna. A escultura grega, representando tanto seres humanos quanto deuses, refletia a idealização da forma humana e o movimento do corpo. Com influências sírias e egípcias, as esculturas evoluíram ao longo de 3 períodos: dedálico, arcaico e clássico. Durante o período dedálico, as obras apresentavam anatomia simplificada e representações achatadas do corpo humano. No período arcaico, houve avanços significativos na representação da anatomia, com mais detalhes e movimento. No período clássico, a anatomia era representada com ainda mais detalhes e semelhança com o corpo humano real. O legado artístico grego, incluindo a arquitetura, a escultura e o teatro, influenciou profundamente o mundo ocidental, servindo como base para o desenvolvimento artístico ao longo dos séculos. As obras gregas continuam a fascinar e inspirar até hoje, destacando a Grécia como um dos maiores expoentes artísticos do mundo antigo. Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. As Olimpíadas, originadas na Grécia Antiga, eram uma série de eventos desportivos derivados de festivais realizados em homenagem ao deus grego Zeus. Ocorriam desde 776 a.C. e eram inspirados na lenda de que Hércules, figura mitológica,
plantou uma oliveira como forma de comemorar o sucesso de um de seus 12 trabalhos, a mesma de onde eram retiradas as folhas para a confecção da coroa dos vencedores. Iniciadas em 776 a.C. em Olímpia, eram dedicadas aos deuses e só permitiam a participação de homens livres falantes de grego. Os Jogos Olímpicos ocorriam a cada 4 anos e incluíam várias modalidades, como corridas, lutas e pentatlo. Ao longo do tempo, foram adicionadas competições com animais, como corridas de cavalos e charretes. Durante seu auge, as Olimpíadas tinham uma programação de 5 dias, com cerimônias de abertura, provas para diferentes faixas etárias e competições equestres. Os vencedores eram homenageados com coroas de louros no Templo de Hera. Os Jogos Olímpicos originais foram interrompidos em 393 d.C. pelo imperador romano Teodósio I, mas foram revividos no final do século XIX, incorporando modalidades esportivas contemporâneas e tornando-se um evento global com participantes de todo o mundo. Filosofia na Grécia Antiga. Há mais de 2.500 anos, na Grécia Antiga, teve início a história filosófica, marcando o nascimento e as primeiras dimensões desta ciência. Apesar das diferenças entre as cidades-estados gregas, elas formaram uma comunidade única, impulsionando o progresso da ciência na Idade Antiga. A extraordinária capacidade intelectual grega levou ao avanço das artes, literatura, música e filosofia. A filosofia grega, dividida em 3 etapas, pré-socrática, socrática e helenística, buscou compreender a natureza, o ser humano e o universo. No período pré-socrático, a filosofia explorou a origem e as mudanças da natureza e do ser humano, e destacando-se o filósofo Tales de Mileto. O período socrático trouxe uma mudança, direcionando a pesquisa filosófica para o próprio homem, especialmente com o surgimento da democracia, que deu voz e poder às pessoas nas polis. O período helenístico surgiu após o declínio político das polis, enfatizando a felicidade e orientando as pessoas para uma vida correta. Nesses períodos, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles se destacaram, contribuindo para o desenvolvimento da filosofia humanista, fundando academias e expandindo o conhecimento em áreas como lógica, metafísica, moral e política. Educação nas cidades-estados na Grécia Antiga. A Grécia, berço da civilização ocidental, foi o epicentro de grandes avanços intelectuais. Desde a infância, as crianças eram educadas em disciplinas como história, filosofia e matemática, sob a orientação dos sábios gregos. Dividida em cidades-estados, como Atenas e Esparta, a Grécia era uma miscelânea cultural, formada por diversos povos como os jônios, dóricos e eólios. Cada cidade tinha sua própria forma de governar e de educar seus jovens. Enquanto Esparta se destacava pela preparação militar desde a infância, Atenas valorizava o intelecto, destacando-se no teatro, na arquitetura e na filosofia. O Partenon, templo em homenagem a Atena, e os pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles são exemplos desse legado. Os gregos, politeístas, acreditavam em divindades como Zeus, que habitava o Monte Olimpo, e praticavam esportes como forma de culto, reunindo-se nas Olimpíadas a cada 4 anos em Olímpia. Além de Atenas e Esparta, cidades-estados como Tebas, Creta e Troia também desempenharam papéis importantes, principalmente nas relações comerciais. Os gregos, conhecidos como helenos, deixaram um legado duradouro que influenciou profundamente a cultura ocidental. E assim, concluímos nossa jornada pela fascinante história da Grécia Antiga. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando conteúdos incríveis, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Além disso, não deixe de interagir nos comentários. Queremos saber o que você achou deste conteúdo e quais temas você gostaria de ver aqui no canal. E antes de ir embora, não se esqueça de conferir os vídeos recomendados pelo YouTube na tela final. Temos certeza de que você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.